Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Queria convidar todo mundo a ficar de pé no seu lugar. É uma alegria muito grande a gente estar aqui essa noite juntos. Eu queria dar as boas-vindas, né? Se tem alguém aí nos visitando pela primeira vez, dá um tchauzinho. Você que está aí pela primeira vez, uma salva de palmas para essas pessoas. Muito bem, é uma alegria para a gente como família abrir as portas aí da nossa casa, para vocês estarem aqui, ouvirem da palavra que nós temos pregado, a palavra da salvação, a palavra de Cristo, né? E eu queria também dar as boas-vindas para o pessoal que está em casa, assistindo a gente aí pelo YouTube. Se você está nos assistindo, está nos visitando de maneira online pela primeira vez, coloca o seu nome aí e o seu contato no chat do YouTube, porque a gente vai entrar em contato com você para estreitar o relacionamento e quem sabe, né, nós podemos nos conhecer melhor, mais profundamente. Eu quero, antes de mais nada, orar com todos vocês, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar o nosso coração, a nossa presença aqui diante de Deus, para que Ele possa falar com cada um de nós. Amém? Se você puder fechar os teus olhos, abaixar sua cabeça aí no seu lugar. O Senhor já está aqui, é uma promessa dEle, onde 2 ou mais se reúnem em nome dEle, ali Ele estará. Começa a falar com Deus, você aí na sua casa também. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos torna um. Muito obrigado, Jesus, porque a Tua morte naquela cruz e o Teu sangue jorrado naquele lugar, Senhor, nos tornou um. E nós podemos estar aqui para Te buscar, nós podemos Te conhecer, e no Teu nome há esperança, Pai. Nós Te louvamos por conta disso. Não é pelos nossos méritos, não é por merecimento algum de qualquer um de nós, mas é porque o Senhor pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui. E nós nos reunimos aqui essa noite, Deus, para Te cultuar, para Te buscar, para celebrar o Teu santo nome, Deus. O Teu nome que está acima, Deus, de todo nome. O Teu nome que nos faz um, Pai. O Teu nome que diante de Deus Pai é a garantia da salvação. O Teu nome que diante de Deus Pai é esperança para nós que somos pecadores, Pai. Nós nos reunimos aqui alegremente, Pai, confessando, reafirmando que Tu és Deus sobre as nossas vidas, Pai. E que nessa noite o Senhor possa receber o nosso culto como uma oferta agradável. Não porque nós precisamos pagar algo em troca, não, porque o Senhor não precisa de nada, mas com gratidão no nosso coração, porque tudo o que precisamos o Senhor já nos deu, Pai. Nós Te louvamos por isso e pedimos que o Senhor nos encontre aqui essa noite, Pai, e fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você ficar mais à vontade, né? A gente tem aqui à minha direita, à esquerda de vocês, os banheiros. Nós temos bebedores também. A gente pede para que vocês não tirem as máscaras durante o culto, né? Não mudem as cadeiras de posição, porque a gente tem seguido todas as regras sanitárias da região, para que a gente possa cultuar a Deus de maneira segura e despreocupada, né? Você que está assistindo a gente em casa, eu peço que você curta, né? Dá o joinha ali no YouTube, siga a gente no nosso canal, compartilhe esse link para mais pessoas, para que muitas pessoas possam ouvir do Evangelho essa noite. Mas antes da gente seguir, eu quero ler 2 textos com vocês. Nós vamos começar o culto dessa noite adorando a Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Mas eu quero que você entenda o que é isso, para que você faça isso da maneira correta, certo? Não adianta a gente querer buscar a Deus de qualquer jeito, não adianta a gente querer adorar a Deus de qualquer jeito. Deus, Ele é único e Ele deixou expresso como nós devemos buscá-lo para encontrarmos, né? Porque se o homem permanecer fazendo tudo o que quer fazer do próprio jeito, essa é a grande perdição de todas as coisas, porque nós
somos pecadores, mas Deus é santo, e Ele nos deu a sua palavra para nos orientar sobre tudo, e uma das coisas que Ele nos orienta é de como buscá-lo para encontrar, e uma coisa que Ele nos orienta é de como adorá-lo, para que Ele se revele a nós. E os dízimos, as ofertas, o dinheiro que a gente entrega na igreja é para Deus, é uma forma de adoração a Ele. Mas para nós compreendermos algo, eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro está em Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao 4. E a palavra de Deus fala o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então a Bíblia fala que quem está em Cristo Jesus foi liberto da lei do pecado e da morte e recebeu o Espírito dele, que colocou em nós uma lei de vida, que faz com que a gente viva novamente. Porque aquilo que a lei de Deus fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando que Deus operou em nós vida, e essa vida que o Espírito Santo opera em nós, transforma a nossa vida. Uma coisa que a lei de Deus não conseguiu fazer, porque a lei, ela trata de coisas exteriores, mas o Espírito de Deus trata de coisas interiores. E o próprio Cristo, quando morre e envia o seu Espírito para nós, Ele nos liberta de uma vida simplesmente exterior e coloca em nós uma vida, uma realidade interior. E Jesus fala, apesar do que Paulo está falando aqui, Jesus fala que de maneira alguma a lei de Deus seria desmerecida, mas a forma de nós cumprirmos a lei de Deus, ela foi alterada. Agora não é mais na nossa própria força, na lei da carne, na força da carne, mas agora é porque o Espírito Santo atua em nós. Ou seja, tudo que Deus nos ordenou que praticássemos como lei vai acontecer, mas não mais pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo em nós. Quantos creem assim? Quantos entenderam isso? E é maravilhoso, é por isso que inclusive em 1 João fala que os mandamentos de Deus não são pesados, porque é o Espírito de Deus que nos dá força para viver sobre eles. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o dízimo é uma lei? É uma lei, foi nos dado no Antigo Testamento, e a Bíblia diz que toda lei será cumprida, mas não será cumprida mais pela força da nossa carne, mas pela capacidade do Espírito Santo em nós. Compreendendo isso até aqui, eu quero ler o segundo texto, que é 2 Coríntios 3, do 13 ao 17. Fala assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ele está falando sobre a lei. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, ali há liberdade. Esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, porque ele fala que aonde há o Espírito, aonde Jesus alcançou, aonde Jesus salvou, aonde Jesus quebrou as antigas amarras que nos prendiam, ali há liberdade. E se a Bíblia diz que nenhum tipo, nada do que foi dito na lei vai deixar de ser cumprido, mas Jesus nos oferece do seu Espírito que há liberdade, a lei vai ser cumprida, mas de uma outra maneira. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que nós somos um povo livre. Eu prezo por uma igreja livre. Eu prezo pela liberdade, sabe por quê? Porque o meu Senhor sofreu profundamente para que eu e para que você tivesse liberdade.
E não há homem nem instituição no mundo maior do que o sangue de Jesus para tentar impor sobre nós um peso e um jugo de regras novamente. Mas nós precisamos continuar cumprindo a lei, só que agora com um coração livre. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente agrada a Deus de livre, espontânea vontade. Você não tem que estar aqui porque alguém pediu para você estar aqui, amém? Você tem que estar aqui porque você é livre em Cristo para conhecer a Deus. Isso não é maravilhoso? Você já parou para pensar que você pode ter um relacionamento com Deus? Você, eu, pessoas como eu e como você, nós somos livres para ter um relacionamento com Deus. E à medida que nós o buscamos espiritualmente, pela fé, a gente acaba cumprindo toda a lei. Mas não mais na nossa força, mas na força dele, que vem dele, que nos capacita. E quando a gente fala, por exemplo, do dízimo, que é uma lei, não tem a ver com a gente dar dinheiro para uma instituição, não tem a ver com a gente ajudar, precisamos ajudar a igrejinha, coitado. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu ser livre para buscar a Deus. Aí Deus fala no Novo Testamento que Ele ama quem dá com alegria. Por quê? Porque quem dá com alegria está dando com liberdade. Você quer descobrir quem você é de verdade? É só você ser livre, né? Quando não tem ninguém em casa, está só você lá na tua casa. Você fala sozinho, você faz umas brincadeiras loucas que não faria na frente de ninguém. Esse aí é você, né? Só para você descobrir quem você é só você estar livre. E é nessa hora que a gente vê quem é quem. É nessa hora que a gente vê também quem adora a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Então quando a gente vem para ofertar, para dar dízimo e essas coisas, não tem a ver com cumprir uma regra, uma obrigação. Porque se eu não der o dízimo, o que o pastor vai pensar? Porque se eu não der o dízimo eu não posso entrar na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é uma comunidade de pessoas livres em Jesus. E não é um clube que você tem que pagar uma mensalidade, amém? Você não tem que dar dízimo e oferta por causa de condenação. A gente acabou de ler, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém nós fomos feitos livres para poder adorar a Deus com a verdade do nosso coração. Por isso a Bíblia também fala, cada um dê conforme estipulou no seu coração. Essa é a oferta verdadeira que nós podemos dar a Deus. Então quando a gente oferta, dizima na igreja, tem a ver com o coração, tem a ver com você ser livre e você trazer a tua oferta pessoal. Você conhece aquele episódio que Jesus entrou no templo e virou as mesas? Por que ele fez aquilo? Porque os comerciantes estavam vendendo os animais que as pessoas comprariam para fazer a sua oferta. E o que Deus havia pedido? Que cada um trouxesse do seu melhor. Ou seja, eles estavam terceirizando a adoração deles. Por isso que Jesus ficou indignado. Por quê? Porque onde há o Espírito há liberdade. Você é livre para oferecer a sua oferta para Deus. Você é livre para oferecer o seu melhor para Deus. E a gente falando sobre isso também lembra da viúva pobre, né? Às vezes o melhor de um é aquilo que ele tira da sua pobreza, não daquela pessoa que tem um monte e tira da sua sobra. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você entrega a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, tem a ver com o que você está entregando para Deus. O que você está entregando para Deus. Eu não tenho medo de faltar dinheiro na igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor dessa igreja é o dono de todas as coisas. Eu não tenho medo disso. Você não tem que dar dinheiro ou ofertar porque como se Deus precisasse do nosso dinheiro. Você tem que fazer isso porque você pode adorar o seu Deus em liberdade. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. E aí entram várias pequenas coisas. Tem gente que conta os centavos para dar o dízimo bem certinho, né? 10%. Você acha que você está sendo livre da lei?
contando centavos para ficar dentro dos 10%. Não tem problema se você faz isso. Quer dizer, tem. Por quê? Não porque você está dando pouco. O problema não é esse. O problema é que você não está sendo livre para dar o que você gostaria ou poderia dar para o seu Senhor. Tem a ver com a adoração, tem a ver com o coração, tem a ver com liberdade, tem a ver com a tua busca e a tua entrega individual com Deus. Quantos compreendem o que eu estou falando? Então, nesse tempo de pandemia, né, a gente tem feito os nossos dízimos e as nossas ofertas durante todo o período do culto, tá? Para a gente evitar aglomeração. Então, durante todo o período do culto, enquanto tiver os louvores, enquanto tiver a pregação, você pode estar ofertando, né? Aqui na esquerda do palco tem uma bancada fixa com a maquininha de cartão que você pode ir ali, né? Tem os envelopes também nas cadeiras que você pode colocar a sua contribuição no envelope e levar até ali no baldinho da bancada também. E você pode fazer isso durante o culto todo, tá bom? Fique à vontade, mas que você faça isso na liberdade, na individualidade da tua adoração a Deus. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente coloca durante o culto ali os dados da conta da igreja, você pode estar fazendo transferência também. Então, mais uma vez eu queria orar por isso, para que nós sejamos uma igreja livre, que a gente não viva na base do medo, né? Como se Deus precisasse de alguma coisa nossa. Mas é um grande privilégio a gente ser livre e poder adorar o nosso Senhor de coração sincero. Amém? Vamos orar? Senhor, durante todo esse culto, Pai, receba, Deus, a adoração do nosso coração através das ofertas, através do dinheiro, dos dízimos, assim como o Senhor também recebe através dos louvores, assim como o Senhor recebe através do serviço ministerial que a gente empenha aqui essa noite, Pai. Queremos afirmar que nós somos Teus. Nos ajude a nunca desmerecer, Pai, tudo o que o Teu sangue comprou para a gente naquela cruz, a liberdade que há em viver com o Senhor, Pai. Espírito Santo, toca os corações, que a gente possa ser livre nesse lugar e Te adorar verdadeiramente. Recebe os nossos dízimos, ofertas, os nossos louvores, Pai, porque tudo é para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim que nós oramos. Amém. Feche seus olhos. Dê o seu melhor para o Senhor nessa noite. Nós cremos que Ele está aqui. Amém? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno
da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, sim, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Iremos construir essa vida em ti, sim. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele abriu mão de sua glória
sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. As sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. As sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Cante. Me despedi dos meus pais. Eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você.
aponta o destino, é a mesma que aponta o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, sim, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, sim, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo de todo o coração, só tu és santo, não há outro como tu.
Voltei. Vamos então aí para a nossa última semana do tema Até o Fim. Quem esteve aí todas as semanas foi fiel até o fim. Muito bom. É um tema extremamente importante, né? Primeiramente porque se trata da Bíblia. E quando a gente se reúne semanalmente para ouvir da palavra, a Bíblia diz no Evangelho de João que nós somos limpos por meio da palavra. Ou seja, à medida que a palavra vai entrando em nossas vidas e vai mudando a nossa forma de perceber a vida e de viver a vida, aquilo que não faz parte de Deus para nós vai ficando para trás. Então, esse é um convite para que você não desperdice tempo, certo? Sempre que algum irmão te chama, né, para uma vigília, vai. Sempre que o irmão te chama, vamos ler a Bíblia, vai. Sempre tem um GP, um discipulado, um culto, vai. Não desperdice o tempo da sua vida. Aquilo que a palavra faz em nós é poderoso e com certeza vai nos guardar no dia da tribulação e no dia da aflição, certo? Somente aqueles que confiam em Deus por causa das suas promessas reveladas na sua palavra são aqueles que conseguirão ir até o fim, né? Essa é inclusive uma sugestão, digamos assim. Essa é uma das intenções de nós termos feito esse tema que se chama Até o Fim. Mas, para dar sequência a ele, então, chegamos aí na última semana, nós vamos ver sobre o final do capítulo 5 da primeira carta de João. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, você que está aqui, você que está em casa, abre a sua Bíblia comigo em 1 João 5, do 13 ao 21. 1 João 5, do 13 ao 21. Existe algo dentro de cada um de nós, e isso é sociologicamente comprovado, de que o homem, ele, por natureza, ele é adorador de alguma coisa. Por quê? Porque o homem em si mesmo, e nos seus relacionamentos, e nas suas construções, ele não tem suprido dentro do seu coração, dentro da sua alma, uma resposta definitiva acerca da sua existência, acerca da sua origem e quanto menos acerca do seu destino. E essa, vamos chamar de aflição, né? Essa incógnita, ela está na alma humana, ela está no interior de cada ser humano, ela está no coração de cada um, né? Existe um termo sobre isso, né, teológico, que traduzido ele é homem adorador. Todo ser humano, ele precisa de uma resposta que transcenda aquilo que ele consegue tocar, aquilo que ele consegue ver, aquilo que ele consegue cheirar ou experimentar por meio dos seus sentidos naturais, né? A Bíblia diria que Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade, um anseio por aquilo que transcende. E dentro dessa busca do ser humano por essa resposta existencial, Satanás, que nós vimos no livro de 1 João, na carta de 1 João, ele com as suas misturas, ele acaba aproveitando dessa nossa necessidade humana, e ele, como o pai da mentira, ele como o enganador, como aquele que fala a mentira, ele se aproveita dessa nossa necessidade. Então, muitas vezes, acaba nos oferecendo um falso Cristo, um falso Salvador, uma falsa esperança, um falso caminho,
uma falsa resposta. Ou, de forma prática, ele cria um Cristo, ou ele cria um ídolo que não pode nos salvar. Porque essa necessidade que cada um de nós carregamos, ela não vai ser suprida por coisas terrenas e passageiras. Ela vai ser suprida por algo eterno. E o que nos leva então para a vida eterna é Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Então, por um lado, temos a necessidade de sermos supridos existencialmente, né, por algo que transcende a nossa ideia, por algo que transcende a nossa razão, ou até mesmo as coisas que a gente consegue alcançar nesse mundo. Por outro lado, existe a verdade e a mentira. A verdade nos oferece Cristo, Cristo se oferece como verdade, e a mentira oferece qualquer coisa que não é Cristo e Cristo por completo. E era com esse dilema, né, inclusive dentro da igreja, que o apóstolo João estava endereçando essa carta para as pessoas. Com esse cuidado pastoral dentro da igreja, ele endereçava essa carta para essas pessoas, para a igreja naquele tempo, né, para combater os falsos ensinos, para combater o falso Cristo, o Cristo que não pode salvar. Então, introduzindo dessa maneira, a gente pode acompanhar a leitura ali, 1 João, capítulo 5, a gente vai ler do verso 13 ao 21. Mas o verso 13 fala o seguinte: escrevi estas coisas. Que coisas que ele está falando? Toda a carta que a gente estudou, toda a primeira carta de João, que a gente estudou durante esses quase 2 meses do tema até o fim. Escrevi estas coisas, tudo o que ele tratou na carta, ele escreveu, continuando o texto, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tenham, ou que têm a vida eterna. Aqui nós encontramos o propósito pelo qual, uma salva de palmas para o nosso querido Victor. Glória a Deus, obrigado. O apóstolo João, ele escreve essa carta com a finalidade de garantir a salvação para aqueles que são salvos. E ele fala que a salvação está no nome de Jesus. De fato, a nossa crise existencial, a nossa falta de respostas, ela é totalmente suprida quando nós somos convencidos por Deus. Mas a vida não é tão simples assim. Né? A vida ela não é uma ciência exata. Vivendo, convivendo e talvez ouvindo outras histórias e outras experiências, a gente acaba que talvez em alguns momentos passando por algumas crises e pensando: será que eu realmente estou salvo? Né? Talvez você já passou por essas crises. Deus certamente, em nome de Jesus, vai te levar a uma confiança plena de que você não vai duvidar mais disso. Mas esse era o cuidado de João com a igreja. Escrevi todas essas coisas para vocês terem certeza de que se vocês creem em Jesus, aquele que andou conosco, aquele que é o Filho de Deus, aquele que nós, como ele fala no começo da carta, tocamos, vimos com os nossos olhos. Se vocês creem no nome dele, vocês podem descansar na certeza da vida eterna. Não porque vocês fizeram algo, mas porque ele fez, e vocês sabem o que ele fez por nós. E ele fala para aqueles que creem no nome. Por quê? Porque quando Jesus morreu e a morte não venceu ele, ele ressuscitou, subiu aos céus. A Bíblia fala que Deus Pai deu a Jesus Cristo, seu Filho, o nome que está acima de todo nome, e diante do nome dele, todos se dobrarão. Hoje de manhã nós tivemos o familiarizando. Quem que estava aqui? Legal. E a gente fez uma brincadeira ali na entrada. Eu tinha a menina da recepção, ela estava com a lista de quem estava entrando, e eu falei assim para ela: meu nome está aí na lista para entrar no céu. Daí ela olhou, daí ela falou assim: nem lembro o que ela respondeu. Eu falei assim: mas se o meu nome estiver na lista para entrar no céu, eu não entro, porque eu só vou entrar pelo nome de Jesus, não é verdade? E é por isso que a Bíblia fala: aqueles que creem no nome dele. É Cristo agora que nos representa diante do Pai.
Por quê? Porque é somente no nome de Jesus que há poder para salvação. E aqui agora nasce um grande problema, que acontecia dentro daquela igreja. Porque se só há salvação no nome de um, o que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum outro salva. E se nós não vivermos e não formos alcançados por Cristo, somente Cristo, quem Ele é, qualquer outra coisa não tem poder para fazer nada por nós a respeito do que se diz vida eterna. E é sobre isso que João começa escrevendo aqui no último capítulo da sua carta. Ele reafirma a salvação dos salvos, aqueles que se enquadram naquilo que ele transcreveu durante a carta toda. E no versículo 14 e 15, ele fala o seguinte, acompanha comigo a leitura. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. Olha só, quem está em Cristo Jesus tem liberdade para falar com Ele. E Ele sempre nos ouve. Mas Ele sempre faz o que a gente quer? Não. Ele fala que Ele sempre nos ouve, mas que Ele faz algo ao nosso favor quando nós pedimos algo que está em conformidade com a sua vontade. Deus, Ele enviou o seu Filho para ser um caminho para que nós conheçamos a Ele. E à medida que nós conhecemos a Deus, a nossa vontade vai sendo alinhada com a vontade de Deus. E à medida que isso acontece, esse trecho aqui de 1 João 5 está falando que existe um alinhamento de vontade. À medida que a gente conhece a Deus, e o nosso coração vai se rendendo a Ele, porque afinal de contas, Ele é Deus e nós não somos deuses, amém? Ou seja, quem se rende ao Criador somos nós, amém? À medida que isso for acontecendo, esse processo de santificação for acontecendo nas nossas vidas, nós começamos a orar e pedir aquilo que está de acordo com a vontade dEle. Então, Ele nos ouve e atende. Sabe por quê? Porque a vida não tem a ver conosco, a vida tem a ver com Ele. Estamos certos que Ele ouve, que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele nos ouve, que ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Ele está falando sobre um alinhamento de mente, Ele está falando sobre um alinhamento de coração, um alinhamento de propósito. Ou seja, Deus sempre vai sustentar aqueles que caminham de acordo com o seu propósito. Por isso que João, com toda a convicção, pode reafirmar que aqueles que estão em Cristo estão salvos e permanecerão até o fim. Porque aqueles que permanecem em Cristo, cedo ou tarde, conhecerão da sua vontade. Também por meio da oração. E aprenderão a pedir as coisas certas. E quando a gente aprende a pedir a coisa certa, Deus atende. Você lembra da oração da igreja primitiva em Atos? Quando eles começaram a ser perseguidos pelo Império Romano? O que eles oravam? Eles não oravam assim, Senhor, mate os soldados romanos que a gente quer viver em paz. A oração deles era a seguinte: Pai, considere a perseguição e nos dê ainda mais força para anunciar o teu evangelho. Está entendendo a diferença do crente do primeiro século e do crente do século 21? Por que às vezes a gente não recebe o que a gente pede? Porque a gente pede, como diz em Tiago, para o nosso próprio conforto, para o nosso próprio prazer, como se nós fôssemos, vamos usar essa frase de novo, o centro do coração, o centro do mundo, o gás da coca. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com conhecer a Deus, tem a ver com ser salvo e agora viver como um salvo nesse mundo. E à medida que você se enxerga dessa maneira, você assume o seu lugar como filho de Deus, como alguém que está salvo, você já não vive mais para esse mundo. Ou seja, os teus pedidos em oração não tem mais a ver com você, tem a ver com o propósito de Deus. E quando tem a ver com o propósito de Deus, Ele fará. Jesus ensinou a orar assim, não ensinou? O que Jesus pede na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, aonde?
na terra como ela é feita no céu. Essa é a oração, é aquela que deseja que a vontade de Deus seja feita. E sabe o que é fazer a vontade de Deus? É adorar. Quando nós desejamos a vontade de Deus e praticamos a vontade de Deus, nós estamos o adorando e dizendo: Deus, a tua vontade é superior à minha. Deus, os teus pensamentos são mais altos, são maiores do que os meus. Os teus caminhos são mais altos do que os meus. E quando nós entendemos que tudo se trata a respeito de Cristo e que Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus e nos deu salvação, não tem mais por que viver para nós mesmos. O tempo passa, o tempo está passando, e nós precisamos viver de acordo com a vontade dEle. E se assim procedermos, tudo o que pedirmos será feito. Por quê? Porque a nossa vida é uma adoração, e quem adora a Deus conhece a Deus, porque junto a Ele, perto dEle, caminha. Em Salmo fala isso, que nós nos tornamos semelhante àquilo em que adoramos, e essa semelhança com Deus, essa santidade que vem da parte dEle, que transforma a nossa vida, nos dá discernimento sobre o que é certo e sobre o que é errado. É nisso que João está insistindo para que a igreja viva. Porque ali dentro, estavam nascendo dentro da igreja várias pregações, várias heresias, vários falsos ídolos e práticas que estavam tentando desconfigurar o verdadeiro Cristo. Então, essa vida de adoração é a vida que traz discernimento para nós. Olha só o que Salmo fala, eu lembrei agora. Obrigado, Espírito Santo. Deus confia os seus segredos àqueles que temem. Você tem noção que você pode carregar os segredos de Deus se você temer a Deus? Você confiaria algo a alguém que não é digno de confiança? Não, pois Deus também não. E o que nos faz digno da sua confiança é o nosso temor. E o que é o nosso temor, a não ser reconhecer que Ele é Deus sobre a nossa vida? Essas pessoas que adoram a Deus e caminham no seu propósito, conhecem a Deus verdadeiramente e têm a sua mente sã. Conseguem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Conseguem diferenciar o bem e o mal. Esse é o apelo de João para que as pessoas, aqueles que creem em Deus e buscam a Deus e adoram a Deus, estão salvas, o adorem, o busquem, sejam semelhantes a Ele e aprendam a discernir os perigos que estão ao seu redor. Perigos esses que João está lidando, de heresias, de falsos deuses, de coisas criadas que não têm poder para fazer por mim e por você aquilo que somente Cristo tem, para que a gente não se desvie, para que a gente mantenha a nossa mente e a nossa confiança naquele que é único, digno, Criador de todas as coisas. Você que está aqui hoje, precisa ser encharcado da sã doutrina que te ajuda a discernir a vida. Porque se nós não estivermos enraizados em Cristo, combatendo todo tipo de mentira, mais cedo ou mais tarde o diabo tira a gente do caminho com uma nova proposta. O nome dessa pregação é Recuse Imitações. É o que o diabo quer fazer, porque ele é o pai da mentira. O texto segue, versículo 16 e 17. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. Aqui ele já está falando sobre discernimento, né? Se você vê um irmão que comete um pecado, e esse pecado não é um dos pecados que levam à morte, ore por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte.
Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se devorar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. O acerto vital, o acerto que nos dá vida, é uma fé verdadeira e toda a sua implicação. Mas a negação da fé verdadeira é um pecado mortal. Ele fala que toda prática de pecado, todo pecado é injustiça. Mas tem alguns pecados que levam à morte e tem alguns pecados que não levam à morte. Quais são os pecados que levam à morte? São os pecados morais. É toda a transgressão da lei moral de Deus. A mentira, o adultério, a cobiça, a inveja, a vingança, todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade. Quando você vê um irmão cometendo isso, ora por ele, porque ainda há esperança de restauração. É o que a Bíblia está falando. Corrige, exorta, ora por ele, seja suporte. Para esse que comete esse tipo de pecado, ainda há chance. Mas para aquele que crê errado, crê num outro Deus, se desviou da sã doutrina de Cristo Jesus, para esse não adianta mais nem orar, porque esse pecado leva à morte. O diabo, ele trabalha na incredulidade ou na falsa credulidade das pessoas. Porque se você crer no Cristo completo, inclusive João trata disso no início da carta dele, você sabe que vai pecar. Infelizmente você vai pecar ainda. Mas o que ele fala para fazer? Confesse os seus pecados e vamos para frente, bola para frente. Quanto a esses a gente ora, Deus levanta, Deus restaura e a gente segue. Mas para aquele que crê errado, não vai lembrar que existe perdão no nome de Jesus. Ou talvez vai achar que precisa pagar no seu próprio esforço, no seu próprio mérito por um erro que cometeu. E aí, o evangelho total, a expressão de Cristo, quem Cristo verdadeiramente é, o Cristo original, ele começa a ser desconfigurado e o diabo vai oferecendo outras alternativas para você crer. E se você crer nisso e abandonar aquilo que Jesus falou que é, ou aquilo que Jesus de fato é, para esse não tem mais o que fazer. Aquele que peca, mas crê certo, tem esperança. Mas aquele que talvez peca menos, mas crê errado, para esse não tem mais esperança. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A salvação, ela é de graça por meio da fé. E isso é presente de Deus, não é mérito humano. Agora, se eu crio um Deus que não é Deus, e deposito a minha esperança nele, achando que é Ele que vai fazer algo por mim, eu simplesmente tiro Deus completamente da minha vida e coloco outra coisa no lugar dele. E o que fazer com alguém assim? Que crê errado. Que um dia conheceu a Cristo, que um dia ouviu do perdão de Cristo, e também das implicações de viver com esse Cristo, que é o que João fala na carta dele toda, né? De amar os irmãos, confessar os pecados, andar na luz, viver em santidade. E abre mão de tudo isso que já foi revelado, que esperança há? Se a própria esperança se revelou, mas foi negada por você. Para aquele que peca, há restauração. Mas para aquele que inventa um outro Deus para se apegar, para esse não tem mais o que fazer, porque o único Deus que perdoa e salva é o nosso. Amém? Se você criar um outro Deus, uma outra ideia, uma outra coisa para se apegar, ele pode até fazer alguma coisa por você agora, aliviar a tua consciência, trazer uma falsa paz. Mas no dia do juízo, Paulo começou falando aqui, que salvos são aqueles que creem no nome. Olha o que fala em Hebreus 6,
do 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, ou seja, se desviaram, mudaram de rumo, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Crer errado, desconfigurar Deus, botar penduricalhos em Jesus Cristo, ou dar outros nomes, outros propósitos para Ele, ou até mesmo se apegar a uma outra ideia que não é a dele, a outro ensino que não é o dele. É a mesma coisa que colocar uma corda no seu pescoço espiritual. Se você seguir por esse caminho, mesmo já tendo sido iluminado pela verdade de Cristo, você está... A Bíblia diz que é como se você estivesse pegando Cristo e crucificando Ele novamente, como se a morte dele não tivesse sido suficiente para você de uma vez por todas. A morte dele foi suficiente de uma vez por todas para Deus Pai, que é santo, mas para você não. Por quê? Porque você teve uma ideia melhor do que a graça de Deus. Você entende o tamanho da blasfêmia que é contra o sangue de Jesus? Verso 18 ao 20. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. A Bíblia está falando que o mundo está no controle do maligno. Ou seja, do mundo procedem todas as fontes de falsas necessidades, de falsos padrões. Nós falamos aqui há algumas semanas atrás sobre o mundo, né? Esta era que é controlada por Satanás. E aqui João lembra novamente que o mundo, essa era, esses padrões, o pensamento do mundo, ele está controlado pelo maligno. Ou seja, do mundo é a fonte dos falsos desejos e das falsas necessidades que nós achamos que temos. E nós se vivemos para esse mundo, cobiçando e desejando tudo aquilo que ele oferece, tendo isso como uma necessidade para nós. O mundo está oferecendo falsas necessidades. Você consegue perceber isso? Antigamente a gente vivia com tão menos, né? Hoje parece que não. E aí vem todo tipo de doença psicológica, né? A pessoa nunca está satisfeita. Enfim, não vou entrar nos detalhes. Mas isso é real. Isso nos pegou. Muitos de nós estamos assim e nem percebemos. É o que o mundo oferece. E por outro lado, nós somos seres adoradores. O mundo, o maligno, cria falsas necessidades. E por outro lado, nós somos seres com a necessidade de adorar algo. Você consegue enxergar o acidente dessas duas carretas a 180 km por hora, uma contra a outra? O mundo oferece aquilo que nós desejamos, para suprir algo que nós carecemos. Mas o mundo cria uma ilusão de que nós precisamos de coisas que na realidade nós não precisamos. E ele vai nos oferecendo isso. E talvez a gente vai aceitando. E vai aceitando.
e vai aceitando isso, nunca supre o coração do ser humano. E aí nasce um ídolo. Aí nasce algo que tem em si, não poder, mas possibilidade de tomar o lugar que é somente de Cristo em nossa vida. E o texto termina aqui falando esse trecho, versículo 20, que somente em Jesus há a vida eterna. A minha pergunta para você é a seguinte: será que você não está substituindo no seu coração, na sua vida, o único Deus que pode te salvar por alguma outra coisa? Por uma falsa necessidade? Sabe, talvez muitos de nós seremos pobres nesse mundo. Posso ouvir um amém? Talvez muitos de nós não seremos bem-sucedidos nas nossas carreiras nesse mundo. Amém, igreja? Mas se nós tivermos Cristo, nós temos tudo. Porque o que é a comparação de 70, talvez 80 anos aqui nesse mundo para a vida eterna? É o que o texto fala. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Qual que é a comparação? Será que aquilo que o mundo te oferece e que você aceita realmente vale a pena trocar por aquele que é o único que pode salvar a nossa vida? Será que vale a pena essa troca? Será que vale a pena essa substituição de deuses no seu coração? Por isso a necessidade de nós combatermos as falsas promessas, as heresias, as falsas ideias, aquilo que não vem da mente de Cristo, aquilo que não vem da boca de Deus, aquilo que não é fonte de vida. Nós precisamos, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. O que está em jogo aí são as nossas vidas, é a tua vida. Você, pai, talvez é a tua família, a forma como você se posiciona, o Deus que você adora dentro da sua casa. A minha vontade é de gritar. Porque quando eu falo sobre isso, quando eu prego sobre isso, eu fico desesperado. Quanta gente abrindo mão de Jesus por namoro, por uma nova ideia, uma outra alternativa de felicidade, de satisfação, ou abrindo mão do evangelho por um ativismo, seja ele político ou seja ele o que for. Você entende como nós somos fábricas de ídolos? Muita gente, sabe, não consegue separar 2 horas da sua semana para estar no culto, mas está 8 horas por dia no trabalho, fazendo às vezes hora extra, 10, 12 horas, não reclama, porque agora o seu Deus é o dinheiro. Você acha isso normal para alguém que é salvo? Você acha isso normal para alguém que foi alcançado por um Deus que se humilhou para nos dar vida eterna? Você não acha isso uma desonra gigante? A gente precisa acordar. A igreja precisa acordar. Nós carregamos a mensagem que salva. O Salvador enviou o seu Espírito de ousadia e de coragem que habita em nós. Você não pode achar que o que o mundo te oferece é maior do que isso, porque não é. Você não pode achar que qualquer outra ideia é superior à de Cristo, porque não é. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Pelo amor de Deus, se arrepende. Pelo amor de Deus, se arrepende. Talvez quando a morte bater na porta vai ser tarde demais.
é a vida eterna que está em jogo. Por fim, versículo 21, João termina falando: filhinhos, afastem-se dos ídolos. Ídolo, no grego, ele quer dizer aparência, fantasma, ilusão ou imaginação. Qualquer ídolo que você coloca no lugar de Deus é simplesmente uma imaginação, um fantasma, como uma névoa, que quando bater o vento vai se dissipar. No hebraico, ídolo é a mesma coisa que vaidade. Não a vaidade de querer parecer bonito, mas quando a Bíblia fala de vaidade no Antigo Testamento, ela está falando sobre coisa vã, sobre coisa passageira, sobre coisa que a gente não deve dar tanta importância, porque de fato ela não tem, que ela vai acabar meio logo. Filhinhos, afastem-se dessas coisas. O ídolo, ele é a transfiguração de uma suposta divindade a ser idolatrada. Por exemplo, o dinheiro às vezes é a materialização do poder, do sucesso, da segurança. Talvez o dinheiro se tornou um ídolo. Talvez o seu namoro se tornou um ídolo, o seu namorado, sua namorada, o seu marido, a sua mulher, o seu filho, o seu cachorro. Você consegue entender a petulância de nós adorarmos coisas criadas ao invés do Criador? Mas isso é sorrateiramente construído dia após dia em nós, pela mente do mundo. Por isso, meus irmãos, fiquem com a Bíblia, fiquem com a palavra, não queiram atualizar ela, não queiram desconfigurar as coisas. Existe até idolatria evangélica, né? Pastores, pastor falou, está falado, não precisa mais passar pelo crivo da Bíblia. Jeremias 16:20 fala o seguinte: pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas eles não seriam deuses. Sabe o que ele está querendo dizer? Mesmo que você faça do teu namorado o teu Deus, ele não vai ser Deus. Mesmo que você faça do teu dinheiro, do teu trabalho o teu Deus, ele não vai ser Deus. Ele não terá poder para fazer por você aquilo que somente o nome de Jesus pode fazer por você. Porque é falso, porque tenta imitar, mas não é completo. Ídolo é qualquer coisa que nos impeça de viver a fé cristã, que é a plena confiança em Deus. A idolatria é confiar nas coisas criadas e depositar nelas a nossa esperança, a nossa felicidade, a relevância da nossa vida e a nossa segurança. Feche os seus olhos por um instante. Você que está em casa também, feche os seus olhos por um instante. Vamos fazer um exercício bem simples aqui. Preste atenção nessas palavras: esperança. De verdade, só você e Deus aí. O que traz esperança para você? Quando você está desesperado, quando você está passando por uma situação complicada, aonde você encontra descanso? Aonde está a tua esperança? O que te traz esperança? Encontrou? Continua de olho fechado. Felicidade. Quando você acorda de manhã, qual que é o teu primeiro pensamento? Qual que é a alegria que move o sentido de você ter acordado e estar vivo mais um dia? O que traz alegria para o teu dia? O que traz satisfação para o teu dia? Pelo que você se move, pelo que você trabalha,
pelo que você respira, o que traz sentido e alegria para a sua vida, o que completa o teu ser. Esse é o teu Deus. Isso é o que você está idolatrando. Continua de olho fechado. Relevância. O que faz você se sentir útil? Verdadeiramente, profundamente útil. O que faz você pensar no fim da sua vida e falar assim: tudo que eu fiz valeu a pena porque eu fiz para 3 pontinhos. Relevância. O que faz você se sentir útil e relevante? Esse é o teu Deus. Continua de olho fechado. Segurança. Aonde está a tua segurança? Aonde você se sente seguro? Para onde você corre quando está com medo? Quando está ansioso? Aonde está a tua segurança? De que se tudo der errado, eu posso continuar confiando, porque eu estou seguro em... Esse é o teu Deus. Pode abrir o olho. Você entendeu o que é idolatrar e adorar alguma coisa? João, nessa carta, ele fala que nós podemos ser verdadeiros, ser santos, amar uns aos outros, discernir os enganos, viver para Deus. Mas tudo isso é possível somente se nós nos afastarmos dos ídolos, das falsas doutrinas, falsas ideias, falsas filosofias, e estarmos no Jesus completo, o Jesus que é original. Jesus precisa ser Deus na sua vida, mesmo que isso te custe tudo. Mesmo que isso te custe tudo. Vamos orar? Feche os seus olhos mais uma vez. Eu acho que talvez alguns aqui precisam voltar aos seus caminhos para Deus e destronar um falso Deus na sua vida e dar o lugar para aquele que é o autor da vida. Cara, mulheres, homens, jovens, adultos, não tenham medo de perder alguma coisa nesse mundo. Tudo é vaidade, como disse Salomão. Tudo é passageiro, tudo é efêmero. Todas as coisas vão passar, mas as palavras de Jesus não. Talvez você está querendo viver talvez você está vivendo como se as tuas escolhas não tivessem consequência, mas elas têm, porque todos nós estamos diante de um Deus que é justo e conhece todas as coisas. Eu não estou falando isso para te botar medo, estou falando isso para te dar esperança. Vale a pena você abrir mão de tudo para ter Cristo. Não espera a conta chegar na tua casa da tua idolatria, falsos deuses. Se arrependa agora. Fale para Deus. Peça para Ele te dar força, sabe? Nesse momento, abra o seu coração e dê nome aos falsos deuses que você tem idolatrado. E abandone-os, quebre-os agora. E diga para Deus que você quer voltar a crer nele como único e suficiente para a sua vida. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai.
porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Porque nós somos incrédulos e muitas vezes não conseguimos viver pela fé, mas procuramos sempre aquilo que é conveniente, fácil, que está de rápido acesso às nossas mãos, que traz alívios imediatos, mas não foi esse o teu convite para nós, Pai, mas foi um convite de vivermos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Senhor, nos ajude na nossa incredulidade, Pai. Nos perdoe, Pai, pela blasfêmia que é nós adorarmos e rendermos confiança e dignidade a outras coisas criadas e não ao Senhor, que é o único digno de adoração, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar discernindo a nossa vida, sondando os nossos corações, a fim de quebrar em nós, Pai, toda a idolatria e render o nosso coração tão somente a Ti, que é digno de honra e glória, Pai. Nós oramos e pedimos que o Senhor verdadeiramente possa trabalhar no nosso interior dessa maneira, para que nós sejamos uma igreja, Pai, que adora única e exclusivamente o Senhor, Pai. Que qualquer outro nome esteja no estrado dos Teus pés, Pai, e que o Senhor esteja acima de todos, Pai. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Como soltar o peso em meio à água? Assim é a graça que envolve, cerca, inunda, que presenteia com leveza aqueles que mergulham no profundo do que ela oferece, sem pedir nada em troca, que permite viver como quem desafia a gravidade e pode voar em passos leves, suaves, quase maravilhosa demais para ser real. A ternura de uma graça que custou um alto preço para ser derramada, mas não cobra nem um tostão para matar a sede dos que bebem da sua fonte. Liberte-se do peso e mergulhe nessa maravilhosa graça. O novo tema da Onda Dura. E aí, igreja, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sei que sim. Vamos dar as boas-vindas para você, visitante, tanto para você que está aqui no Pico, tanto para você que está nos acompanhando pela live. Vamos dar uma forte salva de palmas para eles, igreja? Visitante, a gente ama você mesmo sem te conhecer, mas a gente quer mudar isso. Para você que está aqui no Pico, nós temos uma bancada preparada para você ali fora, na saída. Só você passar ali para deixar o teu contatinho. E para você que está na live assistindo a gente, eu quero que você agora rapidinho, você que está nos vendo pela primeira vez, deixe o teu contato ali nos comentários da live. Por quê? Qual que é o objetivo com isso, meus caros e queridos visitantes? É fazer com que você conheça um pouco mais da onda, da igreja, dessa comunidade que você acabou de chegar, tá bom? Então você nos ajuda para a gente poder conhecer você melhor. E aproveitando, para quem está assistindo aí a live, se você ainda não se inscreveu no canal da Onda, se você ainda não ativou o sininho das notificações e ainda não deu o joinha nessa live, faz isso agora, é rapidinho, não vai tomar muito do seu tempo e ajuda o canal da Onda também. E na saída, agora na saída aqui, a gente vai estar com o Ministério Connect funcionando também. Para você que quer servir, você que quer servir a Deus, você pode fazer isso ajudando o som a acontecer.
Então, é só você chegar até a bancada do Connect, que tem vagas para vários ministérios e com certeza você pode ser encaixado em algum deles. Você vai preencher uma ficha e aí o Ministério Connect dá sequência no teu processo e até você conseguir estar servindo junto com a gente, fazendo a onda acontecer. Então, se você tem esse desejo, está se sentindo chamado por Deus a servir, o Connect vai te ajudar. É só você passar ali na bancada de saída e falar com as meninas, tá bom? O encontro ele é um encontro voltado para todo homem que está caminhando na vida com Cristo. Tem macho aí de plantão aí? Tem? Tem, você que está na live também, fique animado, porque vai acontecer agora no dia 10, terça-feira, agora semana que vem, lá em Joinville. Como é que você faz? Converse com o teu GP, converse com o teu apacentador, para organizar um modo de ir até lá. Dá tempo, tá? Ainda tem 2 dias para isso. O Ministério ele, com certeza, o encontro ele é com certeza um ótimo encontro para nós homens, né, ajudar na nossa caminhada cristã. Por consequência disso, do encontro ele acontecer agora terça-feira, o Clube da Luta foi transferido para o dia 25 desse mesmo mês, 25 do 11. Então, muda lá na tua agenda. O Clube da Luta vai para o dia 25, que também é um encontro voltado para os homens da igreja. Não é UFC não, galera. A gente se reúne aqui para falar um pouco sobre masculinidade, sobre homem cristão, sobre postura de homem segundo o caráter de Deus. Então é super importante para você aí, homem que é cristão, que teme a Deus, vir até o Clube da Luta também. E o encontro ele agora na semana que vem. Quero reforçar agora um aviso para aquela galerinha que se inscreveu para participar do Familiarizando, um evento que inclusive teve hoje de manhã aqui na Onda. Você está com alguma dúvida? Você fez a tua inscrição para o próximo e está com alguma dúvida? A sua dúvida deve ser direcionada para, anota aí você da live que também se inscreveu, jaraguadosul@ondadura.com. Se você se inscreveu para o Familiarizando e está com algum tipo de dúvida, manda no jaraguadosul@ondadura.com. Facinho, jaraguadosul@ondadura.com. Beleza? A Store está atendendo, funcionando, passando maquininha de cartão para aquela pessoa que sempre dá um migué, né? Ah, só tem um cartão. Enfim, está passando lá também e tem produtos com 10% de desconto. Maravilha, né? Então passa lá conferir se você está precisando de algo, se você quer presentear alguém. Onda Dura Store atendendo lá em cima, fala com o pessoal, eles são super gente boa. E agora, para finalizar, nós estamos seguindo todas as recomendações, né, de sanitárias para combater o Covid-19. Por consequência disso, quando você estiver saindo do pico, não aglomera. Não aglomera aqui nas saídas, nem lá fora, tá bom? Se dirige para o teu carro, para a tua casa, converse com o irmãozinho pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Para que a gente consiga manter tudo em ordem, ok? E você que está na live, enfim, para você também que nos acompanhou, muito obrigado. Para você que esteve aqui com a gente no nosso culto também, muito obrigado. Se cuidem, mantenham as normas de segurança e até semana que vem. Fiquem com Deus. Falou, tchau! Aí vai um recado para todo mundo que fica se perguntando o que é a onda dura. Por que a onda dura é isso e a onda dura é aquilo? A gente vai explicar porque todos nós somos onda dura. Então, preste atenção. Ser onda dura é ser igreja. É viver uma sábia loucura tomando nossa cruz todo dia. E ser igreja é servir, é ensinar, é aprender, tudo no mesmo pacote. É viver em família, é ser da família. E entender que a submissão e o tamo junto se completam. É experimentar tudo que um grupo pequeno, discipulado e o culto ao Senhor tem de valor. Ser onda não é querer empurrar Jesus goela abaixo, ficar forçando a barra, ser um cristão inconveniente. Ser onda dura é vestir a camisa do Evangelho, é fazer conhecido o nome de Cristo e comemorar intensamente cada conversão. Todos nós, onda dura, temos a nossa fé alicerçada, única e imutavelmente em Cristo Jesus. Por isso, quando a gente fala que ama a igreja, não quer dizer que a gente ame mais do que ama Jesus. Afinal, Ele é o motivo de tudo o que fazemos.
Quem é igreja é persistente. Não para na primeira topada da vida, nem na segunda, nem na 105ª. Quem é igreja não desiste nunca. Ser onda dura é como torcer para um time, com a diferença que você também entra em campo quando decide servir. Ser igreja é não se conformar com este mundo que vai de mal a pior. É não cruzar os braços diante da injustiça. Ser igreja é colocar a mão na massa, com fé e ação, numa ideia só. Nós somos Onda Dura, porque além dessas e outras 1000 coisas que não cabem nesse vídeo, ser Onda Dura é buscar ser uma igreja igual a Jesus para transformar o mundo. Nós somos a Onda Dura.